Olhando para a humanidade dos dias atuais, percebe-se que o fim é iminente. Isso aqui não é uma visão trágica, isso aqui não é um sensacionalismo, mas é uma constatação. A humanidade está num processo de degeneração. Ela vem degenerando cada vez mais. É como um corpo que está apodrecendo. Conforme esse corpo apodrece, as partes se desintegram, elas se separam. E assim está a humanidade hoje. Por meio das suas disputas, das suas guerras, dos seus combates ideológicos, a busca incessante por objetivos cada vez maiores, o planeta já se tornou pequeno para essa humanidade. O planeta Terra deveria ter 10 vezes o tamanho que tem para suportar as ambições dessa humanidade. Não estou dizendo que não se deva ambicionar coisa alguma de forma saudável. Mas o problema é que as ambições desta humanidade, dos grupos, ou melhor, dos líderes que estão à frente dos grupos, essas ambições elas não são saudáveis, elas não são compatíveis com a dinâmica da vida sobre a Terra, com as leis espirituais. Nós precisamos compreender que na obra de Deus estão as suas leis, que são as leis espirituais. E estas leis precisam ser compreendidas lá no fundo do coração por cada pessoa. A lei da causa e do efeito, ou a lei da reciprocidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Inúmeras vezes já falei dessas leis aqui em meus vídeos. E a obra do Criador, ela é segurada, ela é mantida por essas leis espirituais. E a humanidade e os seres humanos que constituem essa humanidade precisam se adaptar às leis espirituais. Tudo precisa estar adaptado às leis espirituais. A vida econômica, a vida política, as relações geopolíticas entre as nações, o mercado de trabalho, a vida familiar, tudo deve estar em harmonia com as leis espirituais. Mas não é o que observamos, porque a humanidade ela se tornou cega. A humanidade se deixou levar pelas ambições do cabeção, pelas vaidades mentais, pelas megalomanias do cérebro. Com isso, os seres humanos perderam o foco, perderam a visão esta que precisa vir de dentro do espírito, que é o núcleo, e por causa deste desfoque, a humanidade foi se desviando cada vez mais do seu caminho, da rota, e agora está numa rota de colisão com o fim, com aquilo que é inevitável. Mas quando eu falo o fim, que o fim é iminente para essa humanidade, não significa propriamente a destruição do planeta e a destruição da humanidade, mas é o fim do modelo de vida que conhecemos hoje, com os seus propósitos, com as suas propostas, com os seus objetivos efêmeros. Nós estamos diante do fim do que entendemos por modelo de vida, visão de mundo, perspectivas, metas, objetivos, propostas. Tudo isso está desmoronando. E não há nada que possa ajudar os seres humanos dentro do que eles vêm utilizando até agora. Não será a vida econômica que salvará a humanidade, não será a vida política, a esquerda nem pensar com o seu politicamente correto, essa cultura woke que é uma podridão comportamental, mas por outro lado a direita também não salvará a humanidade. Porque o que ela objetiva é apenas o crescimento econômico, os ganhos materiais, junto com dogmas religiosos, etc. Algo que está muito aquém daquilo que o Criador exige da humanidade. Então as propostas políticas não podem e não vão permitir a humanidade se salvar. Faz-se necessário algo mais
nos dias atuais. E esse algo mais é o quê? É o despertar interior dentro de cada um, na individualidade. A humanidade somente poderá superar essa fase individualmente, cada um dentro de si, fazendo o seu trabalho interior, reordenando a sua vida, ressignificando a sua vida. Porque a vida, como entendemos hoje, perdeu o significado e precisa ser ressignificada pelas pessoas. Se a vida não for ressignificada com novos valores espirituais, continuaremos caminhando ou deslizando para o desfiladeiro. É o que nos aguarda. Essa caminhada materialista, essa caminhada vaidosa, vai levar a humanidade ao colapso. Nem a tecnologia poderá ajudar a humanidade. O que uma tecnologia de ponta pode, diante de eventos catastróficos por parte da natureza, incêndios, cheias, enchentes, terremotos, tsunamis, epidemias, quando surgem doenças que se espalham rapidamente pelo planeta, a ciência tem os seus limites também. Então, a humanidade hoje lida com situações que ela desconhece, porque está hoje ainda pautando a sua vida em velhos mecanismos, em velhas propostas. Tudo isso precisa ser superado urgentemente. Então não é a tecnologia, não será o senhor Elon Musk com a sua inteligência artificial, com a SpaceX, com a Tesla, que poderá salvar a humanidade, nem o senhor Zuckerberg com a sua companhia Meta, e nem o pessoal que financia a cultura do politicamente correto e da cultura woke. Nenhum desses grupos poderá salvar a humanidade, porque a salvação é um processo individual dentro de cada um. Se cada ser humano não tiver um diálogo muito sério consigo próprio, não identificar os seus erros, as suas limitações, se o ser humano não se arrepender, como Jesus já disse há 2000 anos, nada feito. O arrependimento faz com que o ser humano se abra para algo novo. Mas o arrependimento ele surge através do reconhecimento dos seus erros, dos seus enganos. Quando lá no fundo do coração o ser humano aceita que errou, percebe seus erros. E quando se arrepende verdadeiramente, o seu coração se abre para novas irradiações. O seu coração se abre para a espiritualidade, para a luz. E é isso que deve ocorrer aqui sobre o planeta Terra, individualmente. Mas parece que, por enquanto, isso está ainda distante da realidade, porque os seres humanos eles têm uma resistência muito grande para aprender coisas verdadeiras. Os seres humanos gostam de aprender aquilo que lhes propicia vantagens imediatas, altos lucros de forma fácil, sem precisar se esforçar muito, comodidades, prazeres. Em relação a isso, os seres humanos até se esforçam para aprender alguma coisa. Mas no que se refere ao verdadeiro conhecimento espiritual, isso não desperta o interesse da maior parte das pessoas, porque para elas é desperdício de tempo, porque isso não agrega nada materialmente. O conhecimento espiritual é algo interior. Mas ter o conhecimento espiritual não significa que não se possa buscar determinadas questões materiais para ter uma vida de qualidade, mas dentro de limites, dentro de uma proposta sincera e verdadeira, que é o que não observamos hoje, porque as buscas materiais das pessoas são muito desequilibradas. Apenas as questões materiais, os prazeres, as satisfações, a realização de desejos mesquinhos, e isso vem criando em volta do espírito das pessoas películas cada vez mais intensas e grossas que impedem a irradiação do espírito de dentro para fora. A maior parte das pessoas já nem ouve o seu espírito, nem sente o seu espírito, porque ele está encapsulado.
Nas cavidades externas da alma, que envolve o espírito, nessas cavidades externas da alma, existe uma verdadeira crosta de energias pegajosas, de energias trevosas. Criou-se ali uma verdadeira película obstrutora. E por isso o espírito não é percebido pela maior parte das pessoas, porque ele se manifesta intuitivamente. E somente uma pessoa desobstruída é que ouve e sente a sua intuição. Pessoas obstruídas não sentem e não ouvem e não percebem a intuição, porque existe ali justamente uma capa envoltória, constituída pelos erros, pelos enganos, pelas ilusões, pelas vaidades, pelos vícios, pelas efemeridades que são cultivadas por essa humanidade idólatra, que se prende a coisas erradas e inadequadas. Então é isso, o fim é iminente para essa humanidade. Essa humanidade, ela não vai longe. Não sei quando vai ocorrer a ruptura, mas eu sinto isso neste começo de 2025 de forma mais intensa, esses sentimentos. Todo começo de ano eu sinto isso. Mas agora, no começo de 2025, esse sentimento, esse pressentimento é mais forte. É como se cada vez mais estivéssemos perto do limite, do grande basta, daquele instante em que as pessoas terão que, por bem ou por mal, rever seus conceitos. E isso se acelera cada vez mais. Não estamos longe desse ponto, desse momento. Se vai acontecer neste ano, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas num determinado momento vai ocorrer, porque foi conferido um tempo para a humanidade. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E todo tempo ele termina, ele passa depois por uma mudança, uma transformação, uma nova fase, um novo período. E esta era, que conhecemos como a era do materialismo, está acabando. A humanidade terá que fornecer algo mais para o seu Criador. Terá que ter um compromisso com Deus. Compromisso este que a humanidade não vem tendo. Vem se eximindo desse compromisso. Porque é custoso para as pessoas deixarem de lado seus vícios, seus apegos, suas vaidades e se conectarem a coisas mais puras, mais sutis, refinadas e belas. As pessoas não querem isso. Se entregam ao que há de pior, deixando de lado aquilo que é bom e verdadeiro. Então este é hoje o grande karma da humanidade, a negligência espiritual, o crime contra o espírito. As pessoas cometeram um crime negligenciando o seu espírito, o seu núcleo, frente às coisas externas, frente a apegos que encapsulam o espírito e depois ele não pode mais ser percebido e ouvido. E agora somente pancadas terríveis, somente acontecimentos gigantescos é que poderão fazer as pessoas acordar e sentir o espírito. Mas para a maior parte das pessoas será tarde demais. Será tarde demais, mas é fato que estamos cada vez mais perto desse momento. Os acontecimentos, os eventos, guerras, crises geopolíticas, desentendimentos políticos dentro e fora das nações, polarizações, desentendimentos na vida profissional, na vida familiar, doenças, a depressão, a ansiedade, as frustrações, o descontentamento, tudo isso vem aumentando cada vez mais, para que o ser humano esteja nu diante de si mesmo, nu no sentido de liberto dos seus apegos. Mas o ser humano não quer se libertar dos seus apegos. Insiste em permanecer preso aos apegos, porque lhe fornecem, esses apegos fornecem ao ser humano momentos ilusórios de satisfação, de prazeres, de alucinação e perda de tempo. A maior parte das pessoas não quer abrir mão disso. Mas o fim é iminente, está aí.
não pode ser negado. Só realmente se o ser humano for muito cego ou se ele fechar de forma muito intensa os seus olhos para não enxergar. Mas no fundo do coração daquele que ainda tem um pouco de sensibilidade espiritual, existe um chamado, existe um toque, existe uma trombeta soando para que não se perca tempo, para que se sintonize o espírito e se esteja atento para ouvir no momento exato o chamado e fazer a coisa certa. É assim que eu vejo o momento atual, é assim que eu sinto a fase atual. Algo gigantesco está para acontecer. Algo gigantesco. Esse é o meu pressentimento. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!